Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, bom Tava retorno. com saudade de você. Bom, maravilha. De toda a equipe, dos nossos telespectadores. Muito obrigada aí pela audiência de sempre. Obrigada ao Thiago Melo, que esteve aqui nas minhas férias, fazendo muito bem o Notícia da Manhã. Livaldo, antes da gente começar o ponto de vista, deixa eu só atualizar aqui informações da Operação Déspota que está acontecendo, inclusive envolvendo a prisão de prefeitos. O prefeito de Redenção do Gurgué já foi preso hoje de manhã numa operação comandada pelo GAECO, que é o Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público Estadual, com o apoio da Polícia Civil, também da Polícia Rodoviária Federal. Essa operação é para combater fortes indícios de fraudes em licitação com superfaturamento de preços, emissão de notas fiscais frias, a utilização de empresas de fachada e lavagem de dinheiro. São informações já oficiais que foram repassadas aqui pelo Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça vai atender a equipe daqui a pouco, a imprensa, para dar mais detalhes dessa operação. Livaldo, amanhã a presidente afastada Dilma Rousseff estará aqui em Teresina. Exatamente. Ela veio, na verdade, participar de um ato político dos seus aliados que defendem o retorno da presidente Dilma ao Palácio do Planalto. Ainda está por julgar o mérito do impeachment no Senado Federal. Também recebe na Praça Pedro II o título de cidadania teresinense, proposto e aprovado a iniciativa do vereador Gilberto Paixão. Tá aí imagens da presidente Dilma durante, ela já esteve aqui no Piauí por várias vezes, agora como presidente afastada virá para esse ato público para receber essa homenagem, inclusive contestada, não é, Livaldo, na Câmara Municipal. Eu vi uma reportagem sua ontem, verdade. Claro que a oposição reclama, né? Exatamente, natural, né? A antiga oposição, né? Exatamente, agora, governistas tucanos rechaçam a visita da presidente Dilma em relação à parte do título de cidadania. Segundo o vereador Edson Mello, é uma entrega inoportuna, porque ela está ainda numa situação de instabilidade. Mas a interpretação dele é uma análise mais política. O certo é que a programação está mantida amanhã às 16 horas na Praça Pedro II. A partir das 4 horas da tarde. A gente ainda continua em Brasília, acompanhando naturalmente os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a possibilidade de enviar ao plenário a decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que pediu o afastamento, ou melhor, a cassação do deputado Eduardo Cunha, que já renunciou à presidência da Câmara e agora tenta de todas as formas evitar que o plenário vote essa cassação. Livaldo. É como dizem alguns parlamentares, por exemplo, o Chico Alencar, do PSOL, disse que o Eduardo Cunha, o deputado afastado, está sendo velado. É apenas um prolongamento do velório político, evidentemente, do ex-presidente Eduardo Cunha. E ontem foi adiada lá em cima ali da hora, porque ia começar a sessão da eleição do presidente da Câmara, mas hoje, daqui a pouco, está marcada a reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que hoje ele tem minoria nesse conselho, já está fragilizado com a derrota do aliado ontem, Rogério Rosso. Tudo indica que o Conselho de Ética a Comissão de Constituição e Justiça vai reafirmar o que foi decidido atrás pelo Conselho de Ética. Ou seja, a cassação de Eduardo Cunha é uma questão de tempo. Olha, e inclusive ontem um placar para verificar se era adiado ou não esse envio para o plenário mostrou que Eduardo Cunha pode ser derrotado na Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto isso, acontecia uma extensa, logo depois, na verdade, da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, começou a votação em plenário para a definição do novo presidente da Câmara dos Deputados. Ontem, o Brasil inteiro voltou os olhos a Brasília, porque havia uma disputa acirrada. No final das contas, 14 candidatos disputaram a presidência da Câmara dos Deputados e a disputa ficaria entre Rodrigo Maia, Rogério Rosso e Marcelo Castro. Marcelo Castro foi minado pelo governo federal, pela equipe de Temer, já que não concordava. Marcelo Castro conseguiu o apoio do Partido dos Trabalhadores, porque na votação do impeachment votou a favor da permanência da presidente Dilma Rousseff. E a gente já vê a vitória do deputado federal Rodrigo Maia, que é do Democratas do Rio de Janeiro, que venceu no segundo turno Rogério Rosso, como já disse aqui o Elivaldo, fazia parte desse bloco do Centrão, que é ligado a Eduardo Cunha. Participaram do segundo turno 2 aliados do Planalto, Rogério Rosso e Rodrigo Maia, mas adversários em relação ao ex-presidente Eduardo Cunha. Venceu exatamente Rodrigo Maia, do Democratas,
Aliás, Nádia, acho que é a segunda vez que um partido com pouca representação na Câmara, tem 21 parlamentares, chega à presidência e no mandato tampão. Isso aconteceu em 2004 com Aldo Rebelo, do PCdoB, na época com 14, 15 deputados, que substituiu Severino Cavalcante, que foi daquele também cassação, afastamento do presidente, e ele completou o mandato. Agora volta o Democratas, o antigo PFL, a presidir o Parlamento Brasileiro, a Câmara dos Deputados, com a chegada de Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Que preside a Câmara dos Deputados até o próximo dia 31 de janeiro de 2017. A gente vai ouvir um pouquinho, porque o discurso agora é de distensionar a Câmara dos Deputados, de provocar um clima de maior paz, de menos confusão, porque desde que Valdir Maranhão assumiu interinamente a presidência da casa, nada se fez na Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Maia, embora os deputados já entrem em recesso parlamentar agora em julho, mas na volta dos trabalhos quer fazer a Câmara dos Deputados funcionar de forma mais tranquila. Vamos ouvir um pouquinho do que ele falou. Eu não esperava, o Rogério é um candidato muito forte, muito bem articulado, né? Muito bem quisto na Câmara. É óbvio que eu não esperava um resultado com essa diferença, mas fico feliz que a Câmara reconheceu na minha campanha, nos meus 2 discursos, né, que esse era o melhor projeto e acabou sendo vitorioso com uma margem boa de votos. As medidas necessárias, elas precisam ser debatidas e aprovadas. E com diálogo, certamente elas serão aprovadas num ritmo mais rápido do que se nós estivéssemos naquele clima de guerra que estava no plenário até a semana passada. Como que o senhor pretende lidar, por exemplo, com o processo de cassação do ex-presidente Eduardo Cunha? Olha, ele vai seguir o rito normal. O presidente não está aqui nem para prejudicar um parlamentar, né, nem para beneficiar, né? Então a gente vai seguir o rito. A matéria eu acho que ainda está na CCJ. Quando sair da CCJ, ela vem a plenário. Eu não vou ficar... Essa não é a pauta da Câmara. A pauta da Câmara é a agenda econômica. Quando o projeto terminar o seu recurso na CCJ, ele virá no plenário automaticamente para sua votação, numa semana em que o quórum foi elevado. Se votar uma matéria dessa com quórum baixo, você pode estar beneficiando ou prejudicando, né, o julgado. Aí, então, inclusive, sobre essa ida ao plenário dessa matéria que pede a cassação do presidente afastado, do presidente que renunciou da Câmara, né, e deputado Eduardo Cunha, que continua lutando pelo seu mandato. O Rodrigo Maia, que é filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, exatamente. Né? E lá em Brasília, Elivaldo, hoje tem piauiense. Exatamente, Nádia. O presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, ontem encerrou seus trabalhos do primeiro semestre na Assembleia Legislativa. Foi uma avaliação extremamente positiva, segundo Themístocles Filho. E hoje, em Brasília, ele fala sobre... Ele tem uma audiência com o presidente interino, Michel Temer, e vai tratar, Nádia, de uma matéria financeira, de interesse para o governo do Estado, que ele recebeu uma espécie, como se fosse uma missão do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. É exatamente essa compensação financeira, resultado das negociações das dívidas dos estados com o governo federal. O secretário de Fazenda me deu uma pauta de interesse do estado do Piauí e pediu para eu conversar com o presidente e eu vou levar essa pauta. A pauta que o secretário de Fazenda mostrou é uma pauta de interesse do estado do Piauí e até de outros estados do Nordeste. Olha, o governo federal encaminhou para o Rio de Janeiro quase 3 bilhões de reais. A Prefeitura de São Paulo tem uma dívida com o governo federal de quase 30 bilhões de reais. O nosso estado não tem essas dívidas. Então, o governo federal, no meu entender, no entender da equipe econômica do estado do Piauí, deve ter um olhar diferente para o nosso estado. Isso aqui eu vou conversar com o presidente Michel Temer. Então é importante, o deputado Themístocles, os senadores do Brasil, os deputados federais, nós temos esse dever de olhar pelo nosso estado. Tá aí, então, uma possibilidade de vir coisas boas. Exatamente. A audiência hoje é às 16 horas no Palácio do Planalto.